mas me esqueci. Subi aos céus, mas deixei parte de mim. Sinto suas dores, nas lágrimas vejo as aflições. Como posso te esquecer se está cravada em minhas mãos? Olho pra elas quando te vejo chorar. Eu peço ao Pai pra que venha. Por que tantas religiões? Por que existem tantas religiões? Como podemos encontrar a religião certa? Alguém já pensou procurá-la nas páginas amarelas da lista telefônica? Recorremos à lista para muitas coisas, mas essa resposta não encontramos lá. Nosso objetivo é a verdade. A verdade não está à venda. Em certas páginas amarelas podemos encontrar colunas e colunas de igrejas. Mas como alguém poderá escolher acertadamente em meio a tantas opções? Você teria coragem de fechar os olhos e correr o dedo por uma página e escolher por acaso aquela igreja onde seu dedo parasse? Certamente ficaria confuso, porque a questão parece ir muito além das páginas amarelas. Estamos vivendo em uma época de mudanças radicais. As igrejas, por sua vez, na tentativa de mostrar interesse pelo povo, envolve-se com a ação social, a política, a guerra e a pobreza. Enquanto isso, o Evangelho de Cristo tem sido colocado de lado. O que tem ocorrido nos últimos tempos é uma deterioração dos valores morais, cercados pelas dúvidas, aos que pensam em se desligar das igrejas, por considerá-los desnecessárias. Enquanto os caminhos diferentes e inovadores, será que são guias seguros na procura da verdade? Por causa disso tudo, muitas ovelhas desgarradas, como define o Evangelho, estão voltando ao rebanho. E muitas ainda permanecem em dúvida. Você pode ser uma dessas pessoas. A dúvida pode estar atravessada em seu caminho. Se seu desejo é exclusivamente encontrar a verdade, sem subterfúgio, você não irá à procura de uma igreja pela altura de suas torres, pela riqueza de seus altares ou pela elegância dos seus adeptos. Existem milhões e milhões de pessoas que se proclamam cristãs. Elas acreditam no cristianismo, opondo-se ao hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, mas além do vago rótulo de cristãos, não há mais semelhanças. Cristãos e igrejas cristãs parecem ir à procura de todo tipo de variedade. Você está procurando uma organização grande, com muitos milhões de adeptos, ou pequeno discreto grupo, uma igreja antiga ou uma igreja nova. Alguns escolhem uma igreja apenas porque ela está ali na esquina. Outros consideram a amizade muito importante. Aos que são atraídos pela música de um grande órgão ou pelo canto de um coral, ou procuram um pastor simpático e carismático, poucos, muitos poucos, dão qualquer importância ou qualquer prioridade à verdade. A verdade é o fator mais importante. Deus coloca a verdade na nossa frente. Vamos ver o que ele diz através do profeta Isaías 8:20. A lei e o testamento, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Sem a luz que brilha da palavra de Deus, não chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia dá uma resposta muito clara e compreensível. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12. A mulher na profecia bíblica significa a igreja. Deus usa com frequência o símbolo de uma mulher para representar a igreja. Uma mulher pura, bonita, representa a verdadeira igreja. E uma mulher prostituta representa uma igreja falsa. E tendo isso em mente, entenderemos a profecia. Quando algumas pessoas leem o livro do Apocalipse, exclamam: que coisa horrível! O capítulo 17 fala sobre prostituta. É bom. Entretanto, que você compreenda bem a linguagem bíblica e saiba que o profeta não está se referindo à impureza física. Na verdade, a mulher vestida de púrpura, de escarlate, representa uma igreja falsa, infiel ao Senhor. E não se esqueça que o Novo Testamento fala também da igreja como a noiva de Jesus. A igreja aí é também simbolizada por uma mulher. E o Cristo é seu noivo.
O caráter da mulher no Apocalipse simboliza a igreja verdadeira e a igreja falsa. Continuando a leitura de Apocalipse 12, 3, 4, João descreve: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E sua cauda levou sobre si, após si, a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. O dragão é inquestionavelmente Satanás, o anjo caído que levou o terço dos anjos com ele na rebelião. O dragão estava diante da mulher ou da igreja para devorar o seu filho, tão logo ele nascesse. Vamos recordar que Satanás, através de Herodes, o governador romano, tentou destruir a Cristo, decretando que todas as crianças do sexo masculino encontradas em Belém fossem mortas. Mas Satanás não foi bem sucedido. Vejamos o versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Jesus está a salvo, ao lado do Pai, mas Satanás não desistiu. Após fracassar na tentativa de destruir Jesus, voltou sua atenção para a mulher, a igreja, e determinou destruir o seu povo. Isso é o que está retratado com a clareza nas Escrituras. O versículo 6 esclarece que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A igreja atacada por Satanás passou momentos terríveis. O período de perseguição durou 1260 dias proféticos, cada dia simbolizando um ano literal. A igreja fugiu para o deserto porque ela precisava de segurança contra a incansável perseguição, que começou logo depois da morte dos apóstolos. Iria aumentar no domínio de Justiniano I no ano 527 da nossa era. Justiniano oprimiu a verdadeira igreja, a primitiva, retirando toda a proteção dos que chamava de dissidente. Os cristãos passaram a ser perseguidos pelo simples crime de permanecerem leais à palavra de Deus. Essa opressão atingiu sua incontrolável fúria no ano 538. Esse número somado a 1260 e nos leva a 1798. Após quase 13 séculos no deserto, Deus impediu que sua igreja fosse extinta. Agora observe que o versículo 14: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, o seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, que representa o mesmo período de 1260 anos. De acordo com o versículo 16, a terra ajudou a mulher. Nas montanhas, nos lugares mais afastados, a mulher, a igreja, se protegeu contra os ataques de Satanás e assim sobreviveu. Logo em seguida, vemos vitoriosa. E ela permanece assim até o final dos tempos. E chegamos ao versículo 17 do versículo 2, do capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos relembrar o que estudamos até aqui. São João, o revelador, viu uma bonita mulher representando a igreja verdadeira de Jesus Cristo, em pé nos céus. Estava grávida esperando um filho, uma coroa de 12 estrelas adornada à cabeça. A igreja, como se vê, com uma coroação de glórias dos 12 apóstolos, encontra-se sobre a lua, que não tem luz própria e apenas brilha como luz emprestada. E esse foi o princípio da era cristã. A lua simboliza as sombras e cerimônias do Velho Testamento, que passaram para sempre como um sacrifício de Cristo. A mulher vestida com o fulgor do sol, ou seja, com o brilho do Evangelho, projetou-se para o futuro. O seu filho foi perseguido pelo dragão e permanece finalmente salvo no céu. A igreja tornou-se o alvo da perseguição por 1260 anos. Apesar de toda esta fúria destrutiva, ela está viva em nossos dias, consolidada na fé de Jesus e nos mandamentos de Deus. Durante nosso estudo, quando utilizamos a palavra igreja, não pensamos em nenhuma denominação religiosa. No Novo Testamento, o termo igreja significa a sociedade religiosa fundada por Jesus Cristo.
Seus adeptos são, portanto, os escolhidos de Deus. É muito confortante saber isso, não? Você não acha? Enquanto a predição ela se cumpriu perfeitamente, uma tremenda avalanche de perseguição foi desencadeada contra os seguidores de Cristo. Começou com Nero, mais ou menos na época do martírio de Paulo. Os cristãos foram falsamente acusados dos mais odiosos crimes, inclusive de calamidades naturais e terremoto. Muitos foram atirados às feras ou levados às fogueiras, sendo alguns até crucificados. Mas não ficou só isso. A perseguição continuou. Entretanto, os cristãos permaneceram firmes. Os que deram a vida à causa de Cristo foram substituídos por outros igualmente leais. Satanás viu que não poderia destruir a igreja pela violência e resolveu tramar outros métodos, agir em silêncio e trabalhar dentro da igreja. Como lobo vestido com peles de cordeiro, sua tática colocou a igreja em um tremendo perigo. A conceição tornou-se uma arma mais eficiente do que a morte. A igreja, como pretensão de ser popular, cortejou o mundo. Pagãos em grande número trouxeram seus ídolos, superstições e cerimônia. A popular invisível estava agora corrompida, mas não podia mais ser representada pela mulher bonita e pura que nos fala de Apocalipse 12. O pequeno núcleo de cristãos que se mantiveram firmes seguindo a Cristo, os seus apóstolos jamais poderiam aceitar a heresia e a corrupção. E só lhe restava uma opção: esconder-se, fugir para o deserto como estava perdido. Durante toda a Idade Média, por quase 13 séculos, a igreja teve que permanecer com seu pequeno núcleo de fiéis escondido. Somente Deus sabe quantos foram martirizados naqueles anos terríveis. A perseguição já não vem de fora. Eram os cristãos perseguindo outros cristãos. Foram praticadas as maiores atrocidades em nome da religião. Parece que não existe algo tão terrível como o terror praticado em nome de Deus. Mas através de toda a Idade Média, a luz da fé e a esperança jamais se apagou. As ameaças, os riscos e a própria morte não foram suficientes para apagar a chama viva da verdade. Conforme a experiência vivida pelos valdenses em 1655, e eles estavam reunidos na Chiesa de Ladidânia, a igreja da terra onde por muitos anos cantaram, oraram e compartilharam seu testemunho destemido. Um dia, porém, 250 deles foram surpreendidos naquela caverna. Os soldados fizeram uma fogueira na única entrada existente. Enquanto o oxigênio era consumido, eles cantavam louvores a Deus, até terminar o fôlego, até a hora da morte. John Milton, o poeta cego, o autor do célebre poema Paraíso Perdido, e prisionado como martírio sofrido por esses heróis, escreveu: Vingai, ó Senhor, teus santos trucidados, cujos ossos jazem espalhados pela fria montanha alpina, aqueles que mantiveram tua verdade pura, quanto nossos pais adoravam pilares e pedras. Mas a tocha da verdade nunca foi totalmente extinta. E em 1798 chegou o fim do período dos 1260 anos. Na maior parte da Europa, a perseguição havia cessado 25 anos antes. Jesus havia dito que se aqueles dias que não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O movimento de reforma havia cumprido seu papel. Os tradutores da Bíblia tinham concluído seu trabalho. As impressoras estavam publicando as escrituras para ser espalhadas pelo mundo e se tornar disponível para todos. A igreja primitiva, a verdadeira igreja, a mulher que nos fala de Apocalipse 12, nasceu no início da era cristã e representa a fé inabalável de Jesus Cristo, em toda a sua pureza. Ela prossegue através dos séculos. É como se ela estivesse entrado no túnel, por atravessar os séculos. Procurou esconder-se e desapareceu durante o período de 1260 anos, tal como o prévio do Apocalipse, e saiu do túnel em 1798 como os estigmas, as marcas do seu longo sofrimento, mas como guardiã da verdade, ainda resplandecendo a pureza da fé recebida de Jesus e dos apóstolos. Você já imaginou quanta confusão causaria se desse túnel não saísse uma única verdadeira igreja? Mais de 212 ramificações da fé cristã, com diferentes denominações, credos, ismo, uma contra a outra, na maioria das vezes. Certamente você diria com justa razão que alguma coisa aconteceu no túnel do deserto, mas as verdades de Deus, fielmente seguidas, apesar de toda a perseguição, deve ter voltado também do deserto. E não há dúvida
que a igreja verdadeira sobreviveu em seu longo afastamento. Mas como podemos saber qual a verdadeira igreja hoje, em meio a tantas denominações? Como iremos distinguir a verdadeira e a falsa? Que devemos avaliar a igreja como Deus o faz. Ele mede uma igreja por sua reação à verdade. E ele nos mede do mesmo modo. Ninguém pode dizer que sua igreja é única, que será salva no final. Porque Deus salva as pessoas individualmente, não as igrejas. Portanto, amece sua igreja pelo que ela ensina como verdade. Voltando a Apocalipse 12, 17, Satanás ficou bravo com a igreja e foi fazer guerra do resto da sua semente ao resto da igreja dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo. E como se vê com clareza, Satanás foi fazer guerra contra o resto da igreja, e não como a igreja primitiva, nem da Idade Média, mas com a igreja do tempo do fim, o resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus. Como a igreja no final dos tempos manterá a verdade? A igreja manterá a verdade, guardando os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, mantendo o testemunho da fé. É preciso não esquecer que as marcas distintas da verdade seriam imaculadas do túnel do deserto e aguarda a volta de Jesus. Deus preocupa-se tanto com o seu povo como o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Traça claramente sua verdade, desde o início da igreja cristã, nos dias de Cristo, até os nossos dias, e nos dá certeza de que não pode haver confusão, nem mal entendido em nossa busca da verdade. Se amarmos verdadeiramente a Jesus, devemos nos lembrar que sua promessa é enviar o seu Santo Espírito para iluminar o caminho da verdade. Basta escolhermos ser conduzidos por Ele. Basta sermos sensíveis. Só o som de sua voz dizendo, segue-me. Que a paz do nosso Deus eterno esteja com todos. Jamais me esqueci. Subi aos céus, mas deixei parte de mim. Sinto suas dores, nas lágrimas vejo as aflições. Como posso te esquecer se está cravada em minhas mãos? Olho pra elas quando te vejo chorar. Eu peço ao Pai pra que venha aliviar. Vejo a agonia tomando conta do meu povo. Só alguns verão a glória, mas porém vim pra todos. Vi transformar a prostituta em uma serva. O viciado em crack pôde abandonar a pedra. Um ex-ladrão glorificando o Senhor. O que era traficante transformado em um pastor. Igreja, ouço suas orações. Contemplo a sua face, toco no seu coração. Morri na cruz, sofri foi por você. Ó noiva amada, como posso te esquecer? Em suas orações vejo suas aflições. Jamais te esquecerei, está cravado em minhas mãos. Morri na cruz, sofri foi por você. Sinto tanto amor. Como posso te esquecer? Em suas orações vejo suas aflições. Jamais te esquecerei, está cravado em minhas mãos. Morri na cruz, sofri foi por você. Sinto tanto amor. Me humilharam, cuspiram em minha face. Tantas chicotadas arrancou parte da minha carne. Em minha cabeça travaram uma coroa. Os espiões até choravam porque foi com tanta força. Nas minhas costas puseram uma cruz. Isso aí que é o rei dos judeus, o tal de Jesus. Se escarneciam e riam ao zombar de mim. Mas por amor de vós suportei até o fim. Mesmo cansado, tive que subir na fé. Meu próprio sangue pingava sobre os meus pés. O sol da hora nona secava o meu paladar. Aqueles que tirei do Egito, os mesmos que iam me matar. Olhei pro céu, me entreguei ao Criador. A espada que era pra vocês então me transpassou. Ressuscitei dos mortos por amar você. Ó noiva amada, como posso te esquecer? Em suas orações vejo
vejo suas aflições. Jamais te esquecerei, está cravado em minhas mãos. Morri na cruz, sofri por você. Sinto tanto amor. Como posso te esquecer? Em suas orações vejo suas aflições. Jamais te esquecerei, está cravado em minhas mãos. Morri na cruz, Sofri por você, sinto tanto amor. estou com o Pai, agora em posição de rei. Pode esperar, pois em breve voltarei e cumprirei, vou te resgatar. E vou vir com ira para todos quanto me negar. Mas pra você trarei uma promessa: a cidade santa e o fruto que dá vida eterna. Uma coroa de glória em vez de cinzas, um corpo incorruptível, selo da justiça. Vamos andar abraçados em rua de ouro, em um lugar onde tudo se fez novo, onde as estruturas são de pedras preciosas. Passará um rio cujas águas se renovam. Serei a lâmpada, irei resplandecer a glória de meu Pai, sua luz, seu poder. Essa promessa, minha noiva, é pra você. Agora me responde como pôde me esquecer. Em suas orações vejo suas aflições. Jamais te esquecerei, está cravado em minhas mãos. Morri na cruz, sofri por você. Sinto tanto amor. Como posso te esquecer? Em suas orações vejo suas aflições. Jamais te esquecerei, está cravado em minhas mãos. Morri na cruz, sofri por você. Sinto tanto amor.